Olá, hoje iremos falar sobre as teorias do imperialismo e o nosso grupo é composto por Aloysio Barbosa, Bruna Souza, Eduardo Augusto, Eduardo Cardoso e João Marcelo. Então, para que se tenha um melhor entendimento dessas teorias, é importante compreender a realidade daquele momento e entender o contexto que a época apresentava. Um dos principais elementos daquele momento foi a primeira Revolução Industrial, que mudou significativamente o modo como a sociedade era baseada. Transformou as relações sociais, o escopo das cidades, as relações de trabalho e toda a dinamicidade econômica. Ou seja, foi um verdadeiro caos social. Toda essa mudança tão importante foram estabelecidas simultaneamente e tiveram absoluta influência no processo do imperialismo e das teorias que foram desenvolvidas pelos autores. Além de todas essas mudanças sociais, o capitalismo da época tomava uma forma diferente. Os lucros advindos das máquinas aumentou exponencialmente, a oferta por produtos e acumulações primitivas, mencionada pelo autor Karl Marx em Vida e Obra. Toda essa dinâmica aumentou significativamente a desigualdade social e o domínio completo dos mercados nacionais dos detentores dos meios de produção da época. Isso, eventualmente, na perspectiva dos grandes industriais, foi um fator positivo. Entretanto, essa rápida dominação do mercado nacional acarretou em um limitante claro: a dificuldade em aumentar seus lucros. Em virtude dessa problemática, o capital buscou uma alternativa para atingir seus objetivos de lucros progressivos maiores, sendo a solução o que conhecemos hoje como o imperialismo nos demais países no globo terrestre. Com isso, as grandes potências europeias exerceram uma forte expansão de sua zona de influência, especialmente nos continentes africanos e asiático, interferindo diretamente na economia local e transformando todo o ecossistema desses países. Com isso, concluímos que a revolução da forma produtiva e econômica da época, massivo desemprego decorrente do primeiro impacto da implementação de máquina, problemas sucessivos nos novos grandes centros populacionais, desigualdade social e pobreza, nascem os primeiros pilares da economia e capitalismo moderno, efeito com que construíram um legado negativo muito forte e que diversos autores tentaram explicar e compreender esse fenômeno histórico. Na sequência, temos os que mais se destacam. John Addison Robinson foi um economista inglês crítico do imperialismo. Nasceu em 1858 e morreu em 1940. John Robinson ele dizia que o imperialismo é um processo social parasitário, onde o governo explora outros países, usurpando e garantindo seus próprios interesses, promovendo a expansão imperialista para explorar economicamente outros povos, de modo a extorquir-lhes a riqueza para alimentar o lucro nacional. Esses países imperialistas, através da força e do poder, eles dominavam outros países, destruíam suas culturas e instituições e, em cima disso, sustentavam seus próprios lucros. Esses países dominados, para conseguir se levantar, se reconstruir novamente, precisavam de empréstimos bancários, e os únicos a conseguir ceder esses empréstimos eram justamente os países imperialistas, que eram economicamente muito fortes. Robinson dizia que o imperialismo ele era fruto do nacionalismo, do patriotismo e do militarismo. Os países imperialistas, muitas vezes, ao dominar os países, eles garantiam uma parte grande no mercado para suas empresas multinacionais. As empresas multinacionais elas exploravam a atividade econômica naquele país e grande parte dos lucros obtidos voltava para o país imperialista. John Robinson acreditava que o discurso oficial, a bandeira que os imperialistas colocavam para justificar o imperialismo era levar o cristianismo aos povos pagãos e civilizar as raças inferiores. A internacionalização do capitalismo. Os capitalistas do século XX estavam obtendo tanto lucro que não encontravam oportunidade de negócio para investir. Porém, nem toda a população dos países imperialistas se beneficiaram desses lucros. Esse desenvolvimento imperialista serviu para enriquecer principalmente a elite dos países. Os trabalhadores eles tinham salários muito baixos, ou seja, lucros
muito altos para as empresas a custos baixos. Sendo assim, esses capitalistas tiveram que expandir o capitalismo para outros locais do mundo. E como dizia John Robson, o capitalismo tem que ser internacional para conseguir sobreviver, estando sempre em constante expansão. Resultados do imperialismo. Para Robson, o imperialismo resultou na destruição da cultura dos países dominados e suas instituições. Ou seja, além das questões econômicas, houve também a destruição cultural desses países. 3 classes foram mais beneficiadas com o imperialismo para John Robson. A primeira, o capital financeiro, que vivia através de empréstimos, vendas de títulos públicos e ações. A segunda, as indústrias bélicas, que eram as indústrias que forneciam todo armamento e equipamento para os países imperialistas dominarem os países, principalmente da América, Ásia e África. E a terceira, as grandes empresas multinacionais, pois eram essas empresas que iam para os países dominados pelo imperialismo, obtinham lucros nesse país e remetiam os lucros para suas matrizes no país imperialista. Ou seja, um processo sanguessuga, sugando toda a riqueza dos países dominados e levando para si mesmo. Olá, meu nome é Aloysio Barbosa Filho, eu sou estudante de Ciências Econômicas da UESC, Economia, e eu irei falar sobre a teoria imperialista de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo nasceu em 5 de março de 1871 e foi uma economista e filósofa polaco-alemã, que dedicou sua vida à ciência. Sua principal obra é A Acumulação do Capital, de 1913, onde expõe sua teoria socialista parecida com a teoria de Marx. Porém, Karl Marx era fortemente criticado pela autora. Ela criou sua própria teoria sobre os capitalistas e trabalhadores e sua visão para o crescimento econômico equilibrado. A autora traz atenção para o problema que o imperialismo enfrentava, que era a acumulação de bens e riquezas, desproporcionalmente para os capitalistas em relação às outras pessoas que viviam na sociedade. Esses capitalistas eram donos de indústrias, empresários e os que governavam as pessoas na época. Os trabalhadores normais faziam parte da produção dessas indústrias, ganhavam apenas o necessário para sobreviver e gastavam todo o seu dinheiro com o necessário para sobreviver. Logo assim, as indústrias passaram a produzir mais do que poderia ser comprado. A oferta ultrapassava a demanda. E como os próprios capitalistas não iriam comprar os excedentes, isso era um problema. Mesmo que os capitalistas comprassem o que excedia, ainda teriam muito capital. Logo não tinham alternativa para gastá-lo. Rosa Luxemburgo começou sendo membro do Partido Social Democrata. Depois passou a criticar o reformismo social-democrata e foi para o lado de extrema esquerda. Antes disso, criou uma teoria que disse que o capitalista queria sim acumular mais capital, mas queria expandir seus meios de produções para outros lugares. Assim, isso traria mais capital ainda. Ele não queria gastar comprando o que excedia. Nesse contexto, a alternativa seriam os novos territórios descobertos pelos países europeus, as novas colônias, assim por dizer. Nisto, lá o capitalista queria criar uma economia de mercado parecida ou idêntica à que já existia na Europa. Diante disto, os europeus se depararam com a economia natural, ou seja, os nativos de lá tinham economia e produção de subsistência, sem visar o lucro. Não existia o lucro. Os colonizadores dos países europeus precisavam se instalar nos novos territórios e destruir a economia natural para criar uma economia de mercado, onde nativos dos novos territórios virariam trabalhadores assalariados. Para isso, precisavam de investimento ou de algo em troca. Ao perceberem um imenso número de matérias-primas nas colônias, perceberam que poderiam exportá-las para a Europa e importar outras matérias-primas da Europa para as colônias, para construções de instalações, ferrovias e outros meios de manter a vida ali parecida com a que viviam na Europa. Não só com esse motivo convenciam os empresários e capitalistas a porem seu capital na ideia, mas também com o motivo de purificar e levar a religião e o cristianismo para as pessoas, os povos das colônias. Depois de todo esse processo, a indústria seria separada do comércio e da agricultura.
Rosa Luxemburgo via o militarismo como uma imposição para a construção desse novo sistema capitalista. Ela era contra o militarismo, porque perpetuava uma visão de mundo onde uma nação teria o direito de invadir e dominar a outra. Ela via que tudo que se relacionava com o militarismo era a única opção dos capitalistas, já que não existiam opções de onde porem o seu capital na época, e o processo de transformação das economias no exterior seria algo para o futuro. As características do capitalismo para Luxemburgo eram o militarismo, o imperialismo, a opressão e a exploração. A autora defendeu em sua teoria que o trabalhador que fazia parte da produção, para ele ter uma vida mais digna e feliz, deveriam ser implantados princípios socialistas no sistema capitalista para maior satisfação, felicidade e igualdade para os trabalhadores. Meu nome é Eduardo Cardoso e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o Vladimir Lenin, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, pois Lenin, de fato, foi um dos líderes mais influentes do Partido Bolchevique, tendo uma relevância muito grande até os dias atuais. E estudando a torno da escola imperialista, do imperialismo, nos deparamos com o livro de Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, onde Lenin leva como uma das principais inspirações o grande economista Robson, chegando até mencioná-lo em trechos do livro. Nessa obra, Lenin inicialmente comenta um pouco sobre a concentração industrial em países capitalistas industrializados no final do século XIX e início do século XX, onde ele destaca como uma das características do crescimento das indústrias o fato da concentração rápida da produção em empresas cada vez maiores, além de trazer dados estatísticos sobre o surgimento de monopólios, oligopólios, cartéis nos principais países capitalistas industrializados. Bem, mas no início eu falei um pouco, sobre a inspiração de Lenin nesse livro e tudo mais, que foi o grande economista Robson. Enfim, Lenin se assemelha bastante com Robson ao falar da importância dos bancos e do capital financeiro na criação do fenômeno imperialista capitalista. Para Lenin, os bancos ou o capital financeiro tinham influência histórica de afastamento dos capitalistas da administração diária das firmas industriais. Essa administração era composta para a classe de administradores profissionais, e a maioria dos capitalistas mantinham uma vida de ostentação, luxo, sendo uma classe muito que considerada parasita, vivendo apenas da sua renda, uma vida de luxo e ostentação. Então, na opinião de Lenin, os bancos mantinham a função de supervisionar os interesses da classe capitalista. O controle de capital financeiro sobre o capital industrial era uma característica do estágio imperialista de desenvolvimento capitalista. O controle que os bancos mantinham gerava uma oligarquia financeira, pois os bancos criavam uma rede interligada e complexa no controle das empresas industriais e comerciais, através da propriedade de suas ações. Mais à frente no livro, Lenin vem mencionando sobre duas divisões do mundo. A primeira divisão mantinha a divisão do mundo entre associações capitalistas, como cartéis, empresas internacionais ou firmas multinacionais. Já a segunda divisão do mundo era entre governos capitalistas, refletindo e promovendo a primeira divisão do mundo, entre grandes trusts e cartéis. Durante a Primeira Guerra Mundial, Lenin percebeu que a guerra foi devido aos conflitos imperialistas entre as grandes potências capitalistas da época.